calor espiritual. Amém. Vamos lá. Atos 16, do 11 em diante. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia, nesta cidade. Permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Amém? Somente a Irmãos, neste culto da família abençoada, como todos os cultos têm que ser cultos abençoados, seja cultos na direção que Deus queira nos levar, na direção da repreensão, da edificação, das bênçãos, como o irmão falou aqui. A gente tem que profetizar a bênção também, isso é muito importante. Da nossa boca tem que proceder bênção e repreensão, maldição a gente deixa para o Senhor, amém? Mas, do versículo 11 em diante que nós lemos, nós vimos o que percebemos? Que Paulo, ele estava na sua missão de evangelismo missionário pelo mundo da época antiga. E um versículo antes diz, que nós não lemos, versículo 10, vamos ler. Assim que teve a visão, Paulo no caso, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então Paulo, nós vemos na vida dele, no ministério dele, um compromisso muito grande com a questão de pregar e anunciar o Evangelho. Vou pedir os nossos jovens que tinham na medida possível também. Ele tinha esse compromisso de anunciar o Evangelho. E algo que nós aprendemos no ministério de Paulo, no ministério também dos outros apóstolos, discípulos de Jesus, é que eles procuravam não perder tempo com nada. E aqui Paulo, ele recebeu uma visão do Senhor. E de acordo com aquela visão que ele recebeu de Deus, ele foi para aquela parte da Europa, evangelizar, começar o Evangelho na Europa. Então, nós observamos o quê? Que se hoje o Evangelho é anunciado em todas as partes do mundo, ou em quase todas as partes do mundo, nós temos que entender que isso foi desbravado desde o passado pelos nossos pais espirituais, podemos assim dizer, como o apóstolo Paulo. Um homem que teve em seu ministério uma marca, que foi a coragem, que foi a ousadia de estar obedecendo a Deus. Não foi fácil para Paulo. Paulo dá a entender, lendo as cartas, lendo tudo que diz respeito acerca de Paulo na Bíblia, ele, de uma hora para outra, ele estava fazendo uma missão, de uma hora para outra, Deus o direcionava para um outro lugar. Às vezes o próprio Espírito Santo impedia o apóstolo Paulo de fazer a obra no curso que ele estava achando que seria o curso correto. Por quê? Porque Deus, ele sempre tem que estar interferindo nas nossas vidas, para que nós não percamos o rumo do nosso caminho. Amém, amados? Então, na nossa caminhada nós aprendemos o que também? Que por diversas vezes, ou por algumas vezes, cada um de acordo com o seu ministério, alguns não vão receber tantas mudanças em suas vidas, porque talvez não tenha esse chamado de carga, um chamado mais pesado um pouco, de sair evangelizando, fazendo missões. Mas nós vimos que isso aí, o quê? Que o Espírito Santo, por algumas vezes, ele vai mudar a rota da nossa vida. E a gente sabe que não é fácil. Você está vivendo numa direção, e daí a pouco Deus muda
o sentido da sua vida. Isso é algo que às vezes requer de nós um esforço e uma capacidade e uma sensibilidade muito grande para entender o que é que Deus está querendo, está fazendo, para que nós possamos obedecer a Deus. Amém, irmãos? Porque nós não sabemos a hora e o momento em que Deus vai nos pedir algo. Nós não sabemos em que Deus vai fazer com que nós mudemos o percurso de alguma missão. Nós nunca sabemos. Às vezes nós achamos que Deus vai chegar na nossa vida só quando tudo estiver preparado. E nem sempre é assim. Amém, irmãos? Nem sempre é assim. Então Paulo recebeu essa visão e ele obedeceu ao Senhor. E ele foi rumo a essa parte, para esse lugar, para a Europa. Mas por que o apóstolo Paulo foi também dirigido por Deus para ir nesse lugar? Porque Deus já tinha um propósito de ali salvar uma pessoa naquele lugar. Amém, irmãos? Deus já tinha como o seu propósito principal nessa mudança que ele fez na vida de Paulo, na caminhada de Paulo, de salvar a vida dessa pessoa, de estar se revelando a essa pessoa de uma forma diferente. Por quê? Porque Deus conhece cada coração aqui na terra e tudo que se passa aqui na terra. Então Deus sabe aonde estão aquelas pessoas que precisam de ser salvas, que precisam de receber a palavra profética de Deus, o ensinamento que vai dar a essa pessoa a verdadeira compreensão da revelação de Jesus Cristo de Nazaré, a revelação e a compreensão de Deus. Então Deus, ele conhece esses lugares, ele sabe onde estão essas pessoas, onde estão essas pessoas. E o apóstolo Paulo aqui, ele estava sendo dirigido pelo Senhor. Amém, irmãos? E é isso que a gente tem que entender. Quando Deus está nos levando a um lugar, embora nós não queiramos ir naquele lugar naquele momento, nós temos às vezes que entender e ter essa sensibilidade de entender que é Deus que está mudando aquele curso, porque Deus tem um propósito, tem um plano. E às vezes não é fácil para nós entender esse propósito, entender esse plano de Deus. Por quê? Como eu disse aqui, porque tem que haver um esforço muito grande da nossa parte. E nem sempre nós estamos dispostos a isso. Nem sempre nós estamos abertos a isso aí. Porque não é fácil, nós sabemos. Você está com a sua vida numa direção e de uma hora para outra a sua vida dá um giro de 180, de 360 graus. E você tem que mudar toda a rota. Isso aí, amados, é coisa que Deus só vai falar e revelar àqueles que têm ousadia, àqueles que têm coragem de obedecer a Deus. Por que Deus não fala a algumas pessoas? Porque Deus sabe que nem todos vão ouvir, nem todos veem da mesma forma, nem todos compreendem da mesma forma. Então, é por isso que Deus fala a apenas o grupo de missões que Ele tem, porque Ele sabe que quando Ele falar a esse grupo, quando Ele falar a esses homens, quando Ele falar a essas mulheres, eles vão obedecer à voz de Deus, eles vão se colocar na brecha, eles vão se colocar na posição, eles vão dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque Deus está procurando pessoas para serem enviadas. Nós sabemos, nós temos falado isso. O maior valor que existe no planeta Terra para Deus é uma alma. Nós sabemos, a Bíblia fala isso. E às vezes, para que uma alma seja ganha, para que uma alma seja salva, para que uma alma ouça o Evangelho, ouça a palavra do Senhor, tem que haver uma disposição em nosso coração de levar aquela palavra à pessoa. Amém? De ir além das fronteiras, de ir além daquilo às vezes que nós não gostamos de ultrapassar. Por quê? Para ganhar almas. Porque Deus tem um propósito, Deus quer salvar a todas as pessoas do planeta Terra. Nós sabemos, nós temos falado disso e sobre isso. Embora também nós sabemos, e Deus também já sabia muito antes do que nós, porque Deus sabe todas as coisas, que nem todos vão receber a palavra de Deus e vão querer compreender e envolver com o Evangelho do Senhor. Amém? Então, nós temos que observar isso. Nós olhamos aqui na Bíblia Sagrada, uma coisa que nós aprendemos é missões. Desde quando a Bíblia começa, nós começamos a ver as missões de sobre a face da terra. Por quê? Porque é através das missões que Deus vai se revelar e vai salvar as pessoas, e vai resgatar, e vai abençoar, e vai dar-se a conhecer as pessoas que necessitam conhecer o Senhor.
em alguns continentes, como o africano, se não tivesse ninguém com a condição preparado para ir levar o Evangelho lá na África, para desbravar, o que seria dos nossos irmãos africanos? Eles morreriam. Por isso que Deus não pode ficar preso a um grupo, é por isso que Deus não pode ficar preso a uma mente, é por isso que Deus quer pessoas, Ele sempre procura pessoas para fazer a sua vontade, pessoas para ir anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, resgatar o perdido, aquele que precisa de ouvir o Senhor, de receber o Senhor em sua vida. Amém, meus amados? Nós temos que aprender com a Bíblia nesse sentido. Por quê? Porque às vezes nós nos acomodamos, às vezes nós não abrimos as nossas bocas para falar do Evangelho. E quantas vezes nós falamos daquilo que não convém, daquilo que não é nem lícito a nós falar, e às vezes nós falamos e perdemos tempo com aquilo ali, e do Senhor mesmo nós não falamos. Quantas vezes nós retrocedemos, nós nos recolhemos, em vez de partirmos, de avançarmos para pregar o Evangelho. Então, a palavra do Senhor hoje, nesta noite, para nós, está concentrada também em missões e salvação. Salvação tem tudo a ver com missão. Missão tem tudo a ver com salvação. E quando Deus mandou Jesus Cristo ao planeta Terra, foi com o principal motivo de salvar as pessoas que estavam perdidas, que estavam sem nó, que estavam sem um caminho verdadeiro, que seria dado a elas através de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos que aprender com isso, e isso vai partir de nós, se nós recebermos a palavra do Senhor. E se nós não quisermos fazer, o Senhor vai enviar uma pessoa, o Senhor vai levantar uma pessoa para fazer, porque neste momento da igreja aqui, não havia ninguém naquele momento com essa condição e com essa capacidade. Aí Deus faz uma coisa que para muitos é uma loucura. Ele chama o principal inimigo da igreja, o apóstolo Paulo, para desbravar o mundo antigo e levar o Evangelho a todo o mundo gentílico da época. Então nós temos que aprender com isso aí, nós temos que colocar isso no nosso coração. Deus não está preocupado apenas em nos dar alguma coisa. Deus já nos deu muitas coisas, e eu creio que Ele vai dar mais, mas Ele quer também que nós doemos, que nós também falemos para as pessoas daquilo que nós recebemos dele um dia. Amém, amados? E às vezes nós não falamos, e às vezes nós não olhamos. Quantas pessoas nós vemos que estão aí perecendo, que estão padecendo nas mãos de Satanás, que estão já quase morrendo, se definhando, se acabando, e nós não evangelizamos. Nós passamos perto dessas pessoas e não falamos nada para essas pessoas. Nós passamos perto dessas pessoas como se fosse uma outra pessoa qualquer. E às vezes não damos a mínima. Por quê? A nossa cabeça anda ocupada com aquilo que não deveria andar ocupado. Ou melhor dizendo, responsabilidade nós temos, nós preocupamos, mas nós não podemos deixar com que os problemas dessa vida venham a apagar a missão de Deus em nossos corações. Porque nós temos que estar dispostos a perder algo, nós temos que estar dispostos a abrir a mão de algo para que as pessoas sejam salvas. Amém? Então, você tem que entender, e eu também, que através de um anúncio nosso, através de uma mensagem nossa, uma pessoa pode ser salva do fogo eterno que arderá na vida daqueles que para lá estão indo, e da vida daqueles também que irão para lá no dia. Então isso depende de mim e depende de você. Deus não quer que nós fiquemos olhando as circunstâncias. Já imaginou se o apóstolo Paulo fosse olhar as circunstâncias da vida dele? Já imaginou se ele fosse olhar para os lados? Já imaginou se ele fosse olhar ali para aqueles homens, para os judeus, para os romanos? Quantas pessoas se levantaram contra o apóstolo Paulo para parar a missão, para parar o ministério desse homem? E esse homem, ele não foi parado, porque ele tinha uma visão de Deus na vida dele. Ele sabia onde ele estava querendo chegar, e Deus falou com ele que ele iria, e Deus iria sustentar. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos alguns momentos que o apóstolo Paulo estava passando, nós perguntamos assim, talvez para nós: aonde estava Deus aqui? O barco naufragou, o barco quebrou, eles quase que morreram afogados. Mas por que ninguém morreu naquele naufrágio? Porque Deus estava no controle da situação. E quando Deus está no controle, nada pode acontecer sem que Deus permita. Amém, amados? Nós aprendemos com a Bíblia Sagrada que quando nós recebemos o ministério do Senhor, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos alimentar. As dificuldades e as circunstâncias, por maiores que sejam, não pode nos parar, não pode colocar obstáculos
nós quisermos, e se nós pararmos, Deus vai levantar outras pessoas para fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Eu mesmo já vi diante dos meus olhos, por omissão minha, Deus vai levantar outras pessoas para fazer aquilo que eu deveria fazer em alguns momentos dessa vida. E isso quebrando o coração da gente. Por quê? Porque a gente sabe que quando Deus está nos enviando para fazer algo, Ele está nos dando uma oportunidade, e Ele está querendo ver o nosso nível de fé, Ele está querendo ver a nossa coragem, a nossa ousadia para estar obedecendo ao Senhor. Amém, amados? É isso que Deus quer ver, se nós estamos realmente com a força e com a fé necessária para abrir mão daquilo que nós devemos abrir, para que a vontade de Deus seja feita, para que a palavra de Deus seja cumprida na vida de algumas pessoas. Amém? Para que também, amados, naquele dia nós possamos ter a sensação de não ficar devendo nada para Deus. Amém, amados? Já pensou no dia que nós aparecemos diante do Senhor e o Senhor começar a nos cobrar? Vai ser um dia de cobranças, e que não vai ter ali parcialidade nessas cobranças e nesse julgamento. Amém? Então nós temos que entender isso aí. Nós temos que viver como espirituais. Nós temos que viver como pessoas, como o apóstolo Paulo falou, preparados, morrendo a cada dia. Para quê? Para que Cristo vivesse, engrandecesse e crescesse na terra. Então é nós que precisamos estar passando pelo sacrifício para que Deus seja exaltado, para que Deus seja glorificado. Alguém tem que pagar o preço, alguém tem que sentir na pele, alguém tem que sentir a aflição, alguém tem que padecer um pouco. Para quê? Para que Cristo seja engrandecido e louvado através da vida daquela pessoa, como foi também através da vida do apóstolo Paulo. Eu imagino quantas pessoas, quantos homens intelectuais, homens ali financeiramente falando, poderosos da época, se depararam com Paulo e via Paulo ali, humanamente falando, naquela situação de miséria, naquela situação de não ter nada humanamente, às vezes nem com quem contar, e pensando assim: esse aí pode ser apenas um louco. Por quê? Porque ele acredita em coisas que ele não está vendo, ele está sozinho, ele não está tendo nem recurso para continuar o ministério dele. Então Paulo teve N possibilidades para parar. Mas por que ele não parou? Porque ele tomou no coração dele aquilo que Deus falou. Então, mas quando Deus nos fala algo, nós temos que colocar aquilo na nossa mente. Nós temos que deixar aquilo ser fértil. Aquilo não pode morrer. Por quê? Porque as coisas virão para combater aquilo que Deus coloca na nossa mente. O mundo virá, as aflições virão, para ver que tipo de fé que nós temos, para ver qual é a missão que nós vamos fazer. E para que aconteça essa missão, nós temos que estar realmente preparados para isso. Amém, amados? Porque a Bíblia, nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de Silas, dos homens que resolveram servir a Deus, dos homens que resolveram dizer para Deus os enviar, que estiveram ali preparados para o chamado de Deus. Todo o sofrimento, toda a maldade do mundo da época se cumprindo na vida deles. E às vezes a gente quer servir a Deus e ser um beberosinho de Deus ao mesmo tempo, não é? Quantas pessoas não querem isso? E nós temos que entender isso. A nossa vida, ela é uma vida árdua, ela é uma vida que vai exigir de nós. Nós não somos e nunca seremos uma exceção. Amém? Nós não somos uma raridade de Deus. Nós não somos aqueles que não podem ser tocados. Nós não somos aqueles que não podem passar por isso ou aquilo. Pelo contrário, nós estamos sujeitos a todas as coisas que acontecem debaixo do céu. Mas se nós acreditarmos em cada prova que nós tivermos, Deus vai nos dar a vitória. De fé em fé nós vamos romper, nós vamos conseguir, e as pessoas verão que nós servimos um Deus verdadeiro. Não um Deus apenas de bonanças, não um Deus apenas de prosperidade, mas um Deus que testa e prova a nossa fé para ver onde está o nosso coração. Amém? E Deus, Ele envia Paulo para este lugar. Interessante que quando eles chegaram ali, eles notaram que havia um lugar onde eles faziam oração. Que lugar era esse? À beirada do rio, junto do rio. Então, quando Paulo viu que as mulheres se reuniam ali, eles foram para aquele lugar. Para quê? Para ali começar a pregar, para ali começar a ensinar a palavra de Deus. Olha só, em quantos lugares esses homens pregaram, em todas as oportunidades que eles tinham, eles faziam das oportunidades dos lugares condicionados para se pregar a palavra de Deus.
Olha só que coisa impressionante. Talvez essa fosse a primeira igreja na Europa. Na beirada do rio se fez um grupo de pessoas para ouvir o apóstolo Paulo. Isso nos ensina o que também? Que para Deus não tem lugar. Em qualquer lugar pode se salvar uma pessoa, desde que haja alguém com boa vontade no coração para falar da palavra de Deus, com ousadia e com coragem, como nós temos falado aqui nessa mensagem. Amém? E a Bíblia fala que havia uma mulher chamada Lídia. E esta mulher ouvia e escutava o que o apóstolo Paulo falava. Ela já era temente a Deus, ela já servia a Deus, mas é lógico que ela precisava de algo mais. Ela precisava de receber um entendimento maior do que o que ela tinha, porque o que ela tinha apenas, eu entendo que não era suficiente. Mas quando nós temos algo que não é suficiente, Deus vai mandar algo para acrescentar aquilo que não é suficiente a nós, para que nós tenhamos toda a suficiência. Amém? E a Bíblia fala, amados, que Deus, esse é um versículo que eu quero aqui me pautar e concentrar nele. O Senhor, parte final do versículo 14, lhe abriu o coração para atender, em algumas expressões, entender as coisas que Paulo dizia. Por que Deus abriu o coração dela? Porque Paulo estava pregando a palavra de Deus. A função de abrir o coração dela não era com o apóstolo Paulo. A função do apóstolo Paulo era evangelizar, era ensinar, era pregar. Mas a função de abrir o coração era o Senhor. E Deus abriu o coração daquela mulher. E aquela mulher ouviu e recebeu no coração dela, de um bom grado, um coração alegre. Ela estava com vontade. E eu imagino que à medida que ela foi vendo Paulo explanar o Evangelho de Cristo Jesus, à medida que ela foi ouvindo aquelas palavras, o coração dela foi se alegrando cada vez mais. Eu acredito que cada vez que Paulo ia argumentando mais acerca de Jesus Cristo, porque o ministério do apóstolo Paulo era falar de Jesus para o mundo antigo. Amém? Era mostrar o libertador, era falar do novo poder que estava sobre a terra. Por quê? Até então era o poder do legalismo. Agora era o poder de uma nova lei, a lei do Espírito Santo, a lei de Jesus Cristo, a lei do amor que estava sobre as pessoas. Então Paulo estava ensinando ali as pessoas, e ela teve o coração dela aberto pelo Senhor. Amém? Então preocupe em pregar, preocupe em ensinar a palavra. Essa é uma função minha e sua. Talvez você não tenha esse ofício a princípio assim como um ministério, mas você sabe falar de Jesus, você sabe dizer o que Jesus faz, o que Jesus veio fazer ao mundo, sabe? Amém, irmãos? Todos sabem, sabe? Então isso aí não é uma novidade, isso não é difícil de falar. Então fale de Jesus Cristo, como Paulo falou ali. Eu acredito que Paulo, eu não sei se ele estava percebendo aquela mulher, mas o Senhor já estava trabalhando no coração dela. O Senhor já estava ali, penetrando no coração dela. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor, ele trabalha em conjunto com a palavra de Deus. Todas as vezes que a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo anunciada, o Espírito Santo do Senhor está convencendo pessoas. O agente convencedor está trabalhando em corações. E essa mulher ali, ela ouviu tudo que o apóstolo Paulo tinha para falar, tudo que o apóstolo Paulo tinha para dizer sobre Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Olha só que passagem, que mensagem importante, e que nos revela algo que Deus está querendo abrir corações que se encontram necessitados, corações que estão por dentro, intrigando, interrogando-se a si mesmo sobre Cristo, sobre as coisas de Deus. E você e eu, nós temos a libertação nos nossos lábios, nós temos a palavra de Deus em nossos corações. Então nós não podemos reter a palavra do Senhor. O que seria de nós também se um dia nós não tivéssemos ouvido a palavra do Senhor, como essa mulher, como essa Lídia ouviu e se converteu ao Senhor? O que teria sido de nós se nós não tivéssemos aberto os nossos corações para um dia receber a palavra do Senhor e ser salvo? E se nós recebemos, é sinal também que nós temos que dar, porque o apóstolo Paulo também, ele teve que aprender para depois ensinar. Ele teve que ser ensinado, ele teve que aprender com Barnabé. Deus está trabalhando na vida de Paulo para quê? Para preparar o apóstolo Paulo para anunciar a palavra. E nós, talvez não todos nós, mas parte de nós, fomos preparados e temos sido preparados para quê? Para anunciar o Evangelho do Senhor. Não vai ter um dia perfeito, não vai ter a hora perfeita. Nós temos que daquilo que
que estamos ouvindo, daquilo que estamos recebendo, nós temos que guardar em nosso coração e falar para as pessoas lá fora, porque não vai existir uma condição. Se nós olharmos para outra coisa que nós percebemos na Bíblia, a palavra de Deus, é o quê? Que esses homens não tiveram tanto tempo assim. Amém, amados? Eles não tiveram todo o tempo do mundo. Até mesmo os discípulos, eles tiveram 3 anos com Jesus. Depois eles não viriam mais o Mestre, como eles não viram mais. E dali para frente seriam com eles. Amém? Então é também com nós essa missão de evangelizar esse mundo perdido, de anunciar o Evangelho às pessoas. E nós temos que ler passagens assim. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito interessante, que fala das missões da igreja, dos primeiros convertidos, das mensagens que ali multidões se converteram ao Senhor, se batizaram, foram salvos pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo que estava sobre a vida desses homens que haviam acabado de receber o Espírito Santo do Senhor no cenáculo e depois saíram para pregar da palavra de Deus. E a Bíblia fala que quando eles pregavam, Deus operava, pessoas se convertiam, eles curavam enfermos, pessoas que necessitavam ali foram curadas, foram impactadas pelo poder da palavra de Deus. E existem pessoas que vão ser impactadas, sabe por quê? Por você. Não é por você em si, pela palavra de Deus que está na sua vida. E as circunstâncias vão querer fazer você parar, como sempre foi na Terra, no planeta Terra. Elas sempre vão dizer para você retroceder, para você não fazer, para você não orar, para você não pregar. Mas quando você vê um grupo de pessoas, como o apóstolo Paulo viu, lembra dessa mensagem, ou até mesmo uma pessoa que seja, não é aqui uma doutrina, é algo para nós tomarmos como exemplo. Mas quando você vê alguém sedento, pregue para ele. Amém? Tenha essa sensibilidade de tomar aquela pessoa para a sua vida como uma pessoa que pode ser salva através da pregação da palavra de Deus anunciada pelos seus lábios. Amém? Aí no versículo de número 15 diz assim: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, quer dizer, a casa dela foi salva, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Quer dizer, a alegria dela, a emoção dela foi tão grande que ela insistiu com os missionários para ficar na casa dela. Ela rogou a eles. Amém, amados? É isso que nós amamos. Ela pediu a eles com humildade. Ou seja, era uma mulher que demonstrou o quê? A conversão. O sinal da conversão. Por quê? A casa dela, ela havia entendido a obra que Deus fez. Ela acreditou e foi salva. A casa dela também foi salva, foi batizada. E ela não viu outra coisa a fazer, a não ser o quê? A constranger aqueles homens, a insistir persistentemente para que eles ficassem alguns dias na casa dela. Por quê? Porque ela queria receber aquela igreja, ela queria receber aquela palavra, ela queria que a casa dela fosse contemplada. E talvez, acredito eu, que pode até mesmo ter estabelecido na casa dela o quê? Uma igreja. Amém, amados? Um lugar de anunciar, um lugar ali de salvar pessoas. Então, ela não só ouviu e não só fez com que também a família dela ouvisse e fosse salva, ela também quis ali aprender por alguns dias, porque necessariamente ela viu a necessidade das pessoas que estavam naquele lugar e precisariam ali do testemunho dela, do testemunho das outras pessoas que ouviriam aqueles missionários que estiveram ali por algum tempo na casa dela, lhes anunciando o Evangelho do Senhor. Amém? Então, nós temos que aprender com isso aí. Muitas pessoas vão ser batizadas, vão ser salvas, muitas famílias vão ser resgatadas, mas para que isso aconteça, nós temos que estar preparados. Para quê? Para levar essa mensagem de salvação. Por onde você anda, talvez você não está tendo muito tempo para sair para evangelizar, mas aonde você está, você pode estar orando, intercedendo, para que Deus abra o coração de alguém, ou daqueles que hão de ser salvos, para que quando você abrir a sua boca, saia da sua boca a palavra do Senhor, a palavra ungida do Senhor para salvar o perdido. Amém? Porque nós sabemos que quando nós oramos, as cadeias se quebram. Quando nós oramos, quando nós não olhamos para as pessoas segundo aquilo que elas são, ou aquilo que elas representam ser, mas por dentro não são, nós ali vemos o agir de Deus na vida delas. Por quê? Porque quando nós
estamos orando, Deus já está preparando a mente daquelas pessoas de alguma forma. Eu vou dar aqui mais ou menos a entender para os irmãos o que eu estou querendo dizer. Deus já vai falando no coração. O fulano de tal diferente, ele não é como os outros. Eu vejo algo na vida dele diferente. Por quê? Porque ele procura demonstrar através da vida dele aqui que ele é um servo do Senhor, que ele é uma pessoa diferente. Aí Deus já vai trabalhando no coração daquela pessoa, da mente daquela pessoa. E quando você abrir a boca para falar de Jesus para aquela pessoa vai entender o que você está falando. Deus vai abrir o coração daquela pessoa da mesma forma que ele abriu o coração de Lídia naquele momento, para que aquela pessoa possa ser salva e para que você possa ver que atrás das pessoas duras, que atrás das pessoas que ridicularizam, das pessoas zombadoras, tem corações necessitados, precisando ser salvos através do poder da oração e do poder da pregação da palavra de Deus. Olhe para essas pessoas no seu ambiente de trabalho, não cesse de orar, não olhe para os seus chefes, não olhe para os seus companheiros de trabalho que vivem ali no deboche, que vivem ali na zombaria de não. Olhe para o poder de Deus. Deus, ele está acostumado a transformar vidas, a transformar pessoas, embora não seja aqui o caso de Lídia, porque ela já era temente a Deus. Ela precisava apenas ali do complemento daquilo que vinha para completar a vida dela. E Deus envia Paulo para completar o que estava faltando. Mas existe também pessoas que têm um coração necessitado. Não é possível que em todos os lugares aonde nós vamos, todas as pessoas já estão com os corações dominados pela corrupção. Sempre vai haver alguém diferente, alguém que necessita, e ele vai ver através do seu modo de agir, o seu Deus, e através do seu modo de agir, da primeira mensagem que é a sua vida, isso vai quebrantar o coração dele, para que na hora que você lançar a semente da palavra de Deus, aquela semente caia em solo fértil e caia e brote a 10% ou a 1%, como diz na palavra. Amém? Então, vai haver uma multiplicidade na vida daquela pessoa. E a maior sensação que você vai ter no seu coração não é de ter passado num lugar e falar assim, poxa, eu passei ali, eu ganhei bem, eu fiz serão, isso, aquilo. Não. Vai ser você levar esse testemunho com você, de saber que você ganhou uma alma para Jesus que estava perdida, embora ali, em alguns momentos, até mesmo estivesse achando que estava com a vida normal e tranquila. Mas através de um jeito diferente seu, aquela pessoa foi salva pelo poder do Espírito Santo que age através da nossa vida. Amém? Então não pare de anunciar, não pare de pregar, porque você vai ver muitas pessoas se converterem, como o centurião que está falando com Cornélio, como Lídia. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro curto, não vai gastar tanto tempo você ler, mas vai fazer muito bem para a sua vida, porque você vai ver o poder e a ação do Espírito Santo trabalhando através da vida desses homens. Amém? Vamos dar uma salva de palmas. E todos os irmãos que se colocam sobre os pés neste momento, e eu acredito que todos que vieram aqui nesta noite vão receber a unção do Senhor. Quem quer receber a unção do Senhor, levanta a mão. Então o diácono Vanto vai estar aqui à frente e ele vai estar ungindo a sua vida apenas. Ele não vai pronunciar nada, ele vai ungir a sua vida. E esta unção e esta imposição de mãos é para que Deus te abençoe. Não preocupe, nem nós sabemos aquilo que você precisa, talvez nem você saiba de tudo, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então venha pela fé que Deus irá estar te abençoando neste momento. Amém? Oh Deus Todo-Poderoso, vai abençoando cada irmão que está aqui, meu Pai, cada alma que veio aqui ouvir a tua palavra. Oh Deus, o Senhor vem nos perdoar pelas nossas falhas, pelas nossas omissões, mas acreditamos, meu Pai, que o Senhor tem tido de nós esse cuidado, embora sejamos falhos, de nos estar, ó Pai, fortalecendo, alimentando, para que nós possamos estar também alimentando e apregoando a boa palavra que salva. Então, Senhor, vai fazendo com que a tua salvação esteja sobre essas vidas que estão aqui nesta noite. O teu salvamento, o teu livramento, as vidas, ó Pai, que representam famílias aqui nesta noite, que possam, ó Pai, receber salvação em suas famílias, que estão presas, alguns ainda, ó Pai, por esse mundo. Ó Deus, precisando de libertação, precisando de salvação. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da salvação, é o Deus da libertação, é o Deus que quando faz uma obra, essa obra fica feita, porque homem nenhum pode tocar na obra
que o Senhor faz. E nós estamos, ó Pai, por isso, muito, ó Pai, emocionados no nosso coração, de saber que o Senhor é esse Deus que tem feito com que nós, ó Pai, sintamos, ó Pai, a tua unção, a tua graça, o teu poder. O Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos repreendido, o Senhor tem nos disciplinado, o Senhor tem feito, ó Pai, com que na tua casa, ó Pai, nós recebamos do Senhor a palavra para alimentar a nossa alma. E que todos que aqui vieram, ó Pai, possam sair alimentados, possam sair daqui, ó Pai, iluminados, abençoados pelo Senhor, naquilo que eles precisam, ó Pai, naquilo que eles necessitam, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glórias e glórias sejam dadas para sempre ao Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Oh Deus, te agradecemos pela tua bênção que está sobre a nossa vida, ó Pai, pela tua graça que está sobre a nossa vida. Oh, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Meu Pai, que ninguém saia daqui triste, que ninguém saia deste lugar, ó Pai, sem receber do Senhor aquilo que o Senhor, ó Pai, tinha para dar a cada um. Talvez não seja, ó Pai, que cada um veio aqui buscar, ou que algumas pessoas vieram aqui buscar, mas nós sabemos que é o que o Senhor tinha para nos dar. Então que possamos estar, ó Pai, contentados com isso, e sabendo que o Senhor, ó Pai, está na direção, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, santo, santo. Oh, Deus, graças te damos, tu és fiel, tu és bendito. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Oh, Deus de maravilhas, Deus de poder. Vai abençoar o céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, a gente sabe que às vezes é bom a gente suspender um domingozinho de manhã, ficar em casa legal, né? Uma vez ou outra, tá, irmão? Não é costume não, não é doutrina não, doutrina é dia de igreja domingo de manhã. Mas, como é dia das mães, nesse domingo, nós vamos estar suspendendo, não é? Porque a gente sabe que as pessoas que vêm de escola dominical, elas saem daqui na hora do almoço. Depois já tem que vir para o culto, principalmente os ministros, né? Quem prega, quem louva, quem atua na casa do Senhor. As pessoas às vezes não dá nem para ver a mãe da forma que deveria ver, ou às vezes nem dá para ir na casa, porque a pessoa usa às vezes o intervalo de depois do almoço até o culto para dar uma descansada e tal. Então fica apertado. E as mães merecem isso também. Não merecem um dia de manhã para ser honradas, né? Porque a Bíblia fala que esse é o primeiro mandamento contra nós. Para que nós possamos ir bem em tudo e os nossos dias se prolongarem, nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe também, amém? Não é através de um dia só que você honra seu pai e sua mãe, mas devemos prestar essa homenagem às mães, porque elas são pessoas importantíssimas e foi também através delas que nós vimos o amor, amém? Verdade, irmãos, é mãe, né? Eu amava muito meu pai, não amo tanto mais porque ele morreu, eu amava no sentido que ele já passou, né? Mas a minha mãe é incomparavelmente, né, uma pessoa que guarda muito no meu coração, que tem um carinho especial por ela. Se eu sou alguma coisa na vida hoje, eu devo parte disso, abaixo de Deus, a minha mãe, lá no falou, que me ajudou muito. Então, eu não sei se todos podem falar o mesmo, embora não seja esse o motivo para elas não serem honradas.